Jogo, pelo menos estudaram um pouquinho. Já tem alguma projeção para as quartas de final? Adversário duríssimo, principalmente jogando sob seus domínios. A equipe coopera dentro da competição, assim como nós somos. Não pode esperar menos do que um grandioso confronto para que a gente que vença o melhor, que a gente procure trabalhar e se dedicar ao máximo, que a gente seja merecedor de uma classificação. E paciência, trabalhar jogo a jogo, para que agora a gente possa descansar e pensar lá na frente. Boa volta, Fabrício. Um jogador que é muito de velocidade, como é que foi correr na altitude aqui? Você tinha jogado aqui na fase de grupos, mas como foi hoje? Hoje estava bem mais frio, aparentemente. Como é que foi essa situação? Cara, assim, por incrível que pareça, hoje me senti mais tranquilo, mais adaptado. Claro, quando você vem a primeira vez, é um pouco mais de jogo mental também. Hoje me senti bem, adequado às circunstâncias do jogo. Sempre priorizando um jogo seguro, porque a gente tinha uma vantagem e nesse tipo de jogo a gente não pode correr risco. Tomamos um gol, faz parte do processo. Um gol, por incrível que pareça, está semelhante contra o Botafogo. As equipes estudam a gente procura trabalhar o máximo para evitar esse tipo de gol, mas faz parte. Aconteceu. Erramos, errou o grupo inteiro e o mais importante de tudo é voltar para o Rio de Janeiro com a classificação, porque se perde um clássico, volta sem a classificação, todo mundo estava no Rio de Janeiro com o canhão apontado para a gente. Então a gente sabe da nossa responsabilidade. Classificação importantíssima que nos dá tranquilidade na Copa Libertadores, de recuperar nossos jogadores lesionados. Michael chegou para somar, para ser muito bem recebido nesse grupo maravilhoso. E dar sequência agora, virar a chave, focar no Brasileiro e Copa do Brasil, que domingo temos um jogo super importante para continuar somando pontos para manter lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Fabrício, queria que você falasse sobre a situação com o Rennes. Parece que saiu uma informação hoje que eles estariam contratando um zagueiro do Barcelona e com isso provavelmente a negociação com você poderia ficar um pouco mais distante. Queria que você falasse, já recebeu algum sinal do lado de lá? Como é que está essa situação? Cara, dia de decisão, eu já falei que eu sou um cara que procuro me desconectar das redes e focar sempre em entregar o melhor por esse clube. Trabalho muito no dia a dia. Isso fica a cargo do meu empresário. Às vezes nós fazemos um plano, Deus faz outro. E na minha carreira sempre foi assim, sempre deixei Deus controlando tudo. E se teve isso, eu confesso para vocês que em momento algum cheguei a conversar com alguém sobre isso. Mas aqui é um clube que eu me sinto feliz, é um clube que eu sou extremamente identificado. São quase 140 jogos aqui, sempre me entregando e me dedicando ao máximo. E assim vai ser, cara, independente do quanto tempo eu vou ficar aqui. E parece que o teu nome está na pré-lista do técnico Dorival. E aí, animado para uma possibilidade de voltar à seleção? Cara, será sempre uma honra defender o meu país. Estive lá há um tempo atrás e tão gratificante realizar esse sonho de estar na seleção brasileira em dois grandíssimos jogos. Então fico extremamente feliz de ser lembrado e Deus sabe de todas as coisas. Foi da vontade de Deus que eu possa voltar à seleção, que assim seja. Vai ser de alegria imensa para mim e para minha família. Fabrício, você que chegou a atuar junto do Filipe Luiz, nesse sábado talvez seja o dia mais importante da carreira do Filipe Luiz até agora como técnico. Queria que você falasse, se vocês vão assistir esse jogo, claro, e vão estar na torcida, obviamente, mas que você falasse um pouquinho sobre essa Mundial Sub-20, pode ser muito importante aí pro Flamengo em si, né, e pro Filipe. Cara, o Felipe é um cara que eu tenho um enorme carinho e respeito. Às vezes a gente se encontra lá nos treinos pela manhã e toda a torcida do mundo vai para ele, primeiramente pela pessoa que ele é. Sem dúvida nenhuma vai ser um grande treinador. Já vem demonstrando isso, impondo o estilo de jogo dele e sem dúvida nenhuma que sábado estarei ligado, torcendo por ele e pela nossa garotada, porque são merecedores de tudo isso que vem conquistando. Então, torcer muito pro Felipe, que é um grande amigo que teve com a gente o ano passado e a gente sabe da pessoa, do caráter que ele tem. Então, a torcida é toda dele. Fabrício, apesar da importante classificação, mais uma vez o time toma um gol em circunstâncias muito parecidas. Lógico que a zaga não é a única responsável pelo sistema defensivo, mas vocês têm se cobrado entre si com relação a isso, tentar estancar esses gols que têm acontecido? Cara, a gente tem consciência de que a gente precisa evoluir nesse quesito. Tomamos um gol muito semelhante como foi contra o Botafogo. Questão de ajuste. É complicado porque você vem jogar aqui, o lance em si, a gente acaba meio que reclamando de um lance duvidoso em cima do Nico. E aí o cara domina uma bola, vem de pé contrário e joga lá no segundo pau. E os caras também trabalham nisso, ainda tem o quesito
altitude que a bola viaja. Então é ter tranquilidade, paciência, mais importante de tudo é a classificação para a gente ter tranquilidade para trabalhar agora e buscar fazer um grande jogo domingo no Brasileirão. E o que esperar do Peñarol nas quartas de final? Ellos, alguno español. Chicos, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Buenas, hola. Un pouquinho, vem. Minuto. Léo, queria perguntar para você acerca dessa sua nova função no Flamengo, né? A gente vê muitos torcedores pedindo até para que o Tite tire alguns jogadores de ofício da posição para colocar você. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Queria que falasse também da importância dessa classificação e do tempo que o Flamengo vai ter para poder ajustar, aparar as arestas para enfrentar o Peñarol nas quartas de final. Bom, sobre a minha nova função, acho que já venho fazendo aí, principalmente durante a Copa América ali, quando foi muito necessário, porque os jogadores tinham saído. E eu sempre respeito muito todos os meus companheiros, independente da posição. Na minha posição, ou seja, agora como volante, respeito muito tudo que eles vêm fazendo. E se for a opção do professor eu jogar e estar na frente deles, ou em algum momento ficar no banco e ser opção durante o jogo, tanto como zagueiro como volante, eu vou estar pronto para dar o meu melhor. E é isso que eu venho trabalhando todos os dias, seja na zaga, seja na volância, para dar cada vez mais conta do recado quando eu tenho a oportunidade. E sobre esse tempo, acho que vai ser importante para a gente. Acho que a gente não vinha no nosso melhor momento, que a gente já viveu um pouco antes. Então vai ser importante esse tempo para a gente poder trabalhar e crescer mais ainda e chegar mais forte nessas quartas finais. Olá, meus amigos, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui. Olá, meus amigos, boa noite. Bem-vindos. Já estava com saudade, né? Afinal de contas, a minha última live tinha sido depois daquela tragédia, aquela goleada que o Flamengo levou do Botafogo, com uma audiência espetacular. Muito obrigado a todos vocês, recorde aqui no meu canal. Mas no dia seguinte eu fiz uma operação de catarata aqui no meu olho direito. E de lá até aqui eu não podia fazer lives, eu não podia expor o olho operado. A iluminação, quando saio na rua, eu ainda tenho que sair de óculos escuros. Então, eu não pude fazer live esses dias. Mas hoje, que o meu médico não nos ouça, eu resolvi dizer, não, agora eu vou. Até porque meu olho está praticamente bom agora. Os primeiros dias foram difíceis, porque a catarata era muito espessa e o cirurgião, o oftalmologista, teve que usar muito raio laser, tá? Então, nos primeiros dias, o meu olho direito, eu só via como se fosse uma cortina leitosa na minha frente, pelo olho direito. Fiquei preocupado até os 2 primeiros dias, fiquei bastante preocupado. Mas ele aí me tranquilizou, disse, não, olha, em 2 ou 3 dias isso vai passar, isso vai ser absorvido, né? Esse edema, isso é um edema, e você aí vai ver como o olho ficou muito melhor, tá? Então, o terceiro dia é amanhã, e eu hoje já reconheço que a coisa está bem melhor, eu já estou vendo bem melhor com o olho, e a vista, de uma maneira geral, está legal. Então, com isso, eu resolvi me animar e vim aqui fazer a live para vocês. Agora, o que machucou meus olhos hoje mesmo foi essa atuação do Flamengo, né? Tudo bem, classificou, era esse o objetivo maior. O Flamengo passou para a próxima fase da Libertadores, mas, meu Deus do céu, que covardia, cara. O Tite é um técnico covarde, não é nem retranqueiro, ele é covarde, cara. O Flamengo passou o jogo inteiro, eu não sei como é que o Rossi não sentiu uma contusão muscular. Porque todas as jogadas do Flamengo começavam com um chutão para frente do Rossi. O Flamengo não teve coragem de nem sequer tentar armar uma jogada. Tudo bem, pressão do time do Bolívar, ok, você chuta para frente. Mas não, mesmo quando não estava sendo marcado pelo Bolívar em cima, o Flamengo optava pelo chute do Rossi lá para frente, rezando para que algum jogador do Flamengo conseguisse fazer a parede e a jogada de ataque continuasse. Até conseguiram em algumas jogadas. Acho que no primeiro tempo, embora o domínio de posse de bola tenha sido de 70 e tantos % para o Bolívar, e o Bolívar tenha concluído 11 a gol,
e o Flamengo apenas 2, o Flamengo acho que teve até as chances mais claras de gol. Inclusive não contaram como finalização uma bola que o Gerson entrou completamente livre. E aí meio que esperou um toque, tá? O Gerson tem esse problema. O Gerson é um grandíssimo jogador, jogou bem hoje, jogou muito bem enquanto teve fôlego, mas ele parece que quando ele entra na área, ele sempre prefere o pênalti do que concluir a jogada. E essa ficou a minha impressão. Por isso é que nem contou como finalização, porque ele acabou desarmado em frente ao goleiro. Na cara, ele o goleiro, cara. E o Flamengo não contou como finalização. Mas teve mais 2 finalizações, uma com o próprio Gerson, vindo da direita, chutando, a bola passou para fora, mas relativamente perto. E outra que o Carlinhos, meu Deus do céu, eu tenho simpatia pelo Carlinhos. Ele parece gente boa. Ele pode ser titular do Flamengo, gente. Não quando você tem o Bruno Henrique no banco de reservas. Não me venham, eu assisti a transmissão e todo mundo na transmissão comprando a ideia de que não, o Tite está fazendo bem. O Tite poupou o Bruno Henrique para o segundo tempo. Poupou uma ova, cara. Chegou o intervalo, ele voltou com o Carlinhos. É inacreditável. O Tite realmente Olha, ele emburreceu. Eu estou convencido que o Tite emburreceu. Ele não é mais o treinador que ele foi. Ele é o Titeburgo mesmo. Que covardia. Ah, mas o Carlinhos jogou os primeiros 45, na verdade jogou 60. E aí o Bruno Henrique, quando entrasse, ia entrar descansado. Gente, aquelas 3 ou 4 chegadas na área que o Flamengo teve, se fosse com o Bruno Henrique, pelo menos um ele tinha guardado. Pelo menos uma ela tinha guardado. Como ia guardando no segundo tempo, quando o cara derrubou ele e foi expulso. Aí começa com o Carlinhos, cara. O Carlinhos toma a bola na arquibancada e um outro cruzamento, que eu acho que foi do Luiz Araújo ou do Ayrton Lucas, já não tenho certeza. Ele deu uma matadinha na bola aqui para virar e bater e a bola escapou dele e foi embora. Gente, Carlinhos, com todo respeito, você não é jogador do Flamengo. Infelizmente, essa é uma conclusão definitiva, entendeu? Você não tem um talento mínimo para ser jogador do Flamengo. Só o Tite não vê isso. Claro, se não tivesse o Bruno Henrique mesmo, ok, foi de Carlinhos, não tem mais ninguém. Eu até preferiria ir de Lohan improvisado, né? Com toda sinceridade. Mas, enfim, agora, com o Bruno Henrique, estava guardando o Bruno Henrique para o segundo tempo. Isso é de uma idiotice completa. Completa. Se o Bruno Henrique tivesse jogado no primeiro tempo, muito provavelmente nós teríamos ganhado de 1-0 no primeiro tempo. E aí era outro jogo. Mas não. Nós continuamos com o Carlinhos, tomamos um gol que, gente, é o seguinte, não é possível mais tomar aquele gol. Vou até... Teve um amigo aqui que postou um negócio que é muito sério. Muito sério. Vou botar aqui para vocês verem. Só um minutinho aqui. Olha aqui. Não é possível, cara. Não é possível o Flamengo continuar tomando esses gols. Decididamente, não é possível. Olha lá. Matheus Leal postou. Gol do Palmeiras, gol do Botafogo e gol do Bolívar. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo tomou exatamente o mesmo gol. Todos nas costas do Ayrton Lucas. E todos em bola alta sobre a área. Está aqui, ó. Aqui é contra o Palmeiras. Aqui é contra o Botafogo. E aqui é contra o Bolívar. Não é possível, né, cara? Não é possível. Vou repetir. Contra o Bolívar, contra o Botafogo e contra o Palmeiras. Porra, não é possível, né? E aí a gente ainda tem que ouvir o Titinho. 3 gols iguais, cara. Contra o Palmeiras, contra o Botafogo e contra o Bolívar hoje. E esse gol incendiou a partida. Esse gol fez o Tite se borrar nas calças. Porque aí o Tite começou a fazer um bando de substituições enlouquecidas. Tirou o De La Cruz e botou o Davi Luiz. Quer substituição mais covarde do que essa? Vou repetir. Quer substituição mais covarde do que essa? Pois ele fez. Tendo o Lohan no banco. O De La Cruz jogou hoje na posição do Arrascaeta. Nem acho que jogou bem hoje, não. Tem que ver essa questão do estado físico do De La Cruz, que está começando a me preocupar bastante. Ele
Está longe de ser aquele jogador que nós nos acostumamos de ver antes da Copa América. Mas lutou, brigou, tudo bem, tá, vai sair, está cansado, está morto. Ok? Bota o Lohan. Bota até o Vitor Hugo. Mas bota um jogador de meio campo. Não. Ele meteu o Davi Luiz. E passou a jogar em linha de 5 com 3 volantes, porque logo depois ele tirou o Gerson e botou o Everton. O Everton Araújo. Gente, isso é de uma covardia. Isso não é técnico para o Flamengo, cara. Aí alguém pode dizer aqui, certamente alguém vai dizer, porra, o interesse é que nós nos classificamos. Nós nos classificamos hoje por causa de um cidadão chamado Agustin Rossi. Porque apesar daquela aglomeração de zagueiros e de volantes, o Bolívar chegou. Chegou em pelo menos 3 chances claras de gol. E o Rossi foi quem salvou. O Rossi fez 3 defesas salvadoras e garantiu 1-0. Então, amigos, olha, é muito difícil. É muito difícil torcer pelo Tite. Time ruim, time covarde, time sem jogo. Gente, o Flamengo tinha uma única jogada hoje. Bicão para frente, para o Carlinhos ou alguém fazer o pivô, e aí o Flamengo iniciar uma jogada de ataque. É muita covardia pro meu gosto, cara. Tem altitude? Tem altitude, sim, mas não precisa ser tão covarde assim. Tanto que no primeiro tempo ficou claro que dava para o Flamengo ter jogado. A defesa do Bolívar estava dando grandes espaços. Não eram poucos, não. Grandes espaços. O Flamengo poderia ter feito gol no Bolívar no primeiro tempo. Mas aí, Bruno Henrique guardado para o segundo tempo. Aliás, para o segundo tempo, não. Para os 30 minutos finais. E olhe lá. É dose para elefante. E vou mais. Nos classificamos, sim. Vamos pegar o Peñarol. O Peñarol também foi segundo no seu grupo, mas me parece que o segundo jogo será em Montevidéu, porque o Peñarol fez 12 pontos, enquanto o Flamengo fez apenas 10. Então, entre 2 adversários que foram o segundo colocado, ganha o mando de campo da volta, o que fez mais pontos. Então, o Peñarol fará o segundo jogo no Estádio Nacional, ou em algum outro estádio desses novos que tem lá. Não sei nem se o Peñarol tem algum outro estádio, porque criaram novos estádios lá no Uruguai. Não sei se o Peñarol tem um estádio novo dele. Mas se não tiver, é no Centenário. Nacional, não, Centenário. Onde o Flamengo ganhou a sua primeira Libertadores e perdeu a de 2020 para o Palmeiras com a caída de bunda, com a queda de bunda do Andrés Pereira. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Peñarol está jogando direito. O Peñarol meteu 4-0 no Strongest. No seu campo. Perdeu por 1-0 também, lá no topo da montanha. Mas não teve em momento nenhum ameaçado. E quando você faz 4-0 contra um time desse, cujo único talento, entre aspas, é a altitude, você sabe que você não vai levar 4. O Flamengo não. O Flamengo teve que borrar sangue para conseguir perder apenas por 1-0. Insisto, não foi por causa da tática do Tite. Não foi o esquema que o Tite montou que salvou o Flamengo hoje e garantiu a vaga. Quem salvou o Flamengo hoje e garantiu a vaga foi Agustin Rossi. Quem jogou muito também hoje foi Léo Ortiz. Que estranhamente, vou repetir, o Tite só escala quando tem enorme dificuldade de completar o 11 inicial. Tem enorme dificuldade. Pois o Ortiz foi novamente hoje o cara que deu os passos que o Carlinhos desperdiçou, que o próprio Gerson desperdiçou. Então, Rossi, Léo Ortiz e Gerson. Acho que o Gerson jogou muito hoje ainda. Correu o tempo todo, se doou o tempo todo, criou algumas chances. O resto ficou dando chutão para frente, cara. E correndo atrás do chutão. Porque era essa a estratégia do Tite, cara. Isso é estratégia de time pequeno. Não interessa que era na altitude. Não interessa que era um time cheio de desfalques. O Flamengo não pode jogar assim, cara. Se o Flamengo joga... Claro que o Flamengo não vai jogar assim contra o Peñarol. Claro.
Mas se o Flamengo continuar a jogar mal como está jogando, como levou o sacode do Botafogo, o Flamengo vai ser eliminado pelo Peñarol, cara. Estou batendo na mesa aqui. Mas, porra, pela bola que o Flamengo está jogando, a chance do Flamengo ser eliminado pelo Peñarol é muito grande. O jogo é, se não me engano, no próximo dia 17, ou 16 ou 18, né? Porque as datas, às vezes, uma é terça, outra é quarta, outra é quinta, não sei exatamente qual vai ser a data do Flamengo. Mas não sei se o Flamengo terá... O Michael, eu acho que sim, acho que já dá para escrever. Mas se os outros não chegarem logo, o Flamengo talvez não possa escrever. E está todo mundo jogando com seus reforços. Está todo mundo jogando com seus reforços, menos o Flamengo, cujo departamento de futebol é de dois patetas. Depois de perderem absurdamente aquela que poderia ser a melhor negociação do Flamengo nos últimos 10 anos, que era a venda do Wesley por 16 milhões de euros. Gente, o cara ofereceu 16 milhões de euros pelo Wesley. Pega e sai correndo, cara. Pega e sai correndo. Não entra nessa de, não, vamos pedir mais um bônus aqui. Não, vamos pedir para mandar só depois de tal jogo. Não faz isso, porque periga melar como melou. E é um negócio da China, cara. Pois o Flamengo tantas fez, tantas pediu, através de Braz e Spindel, que simplesmente o Atalanta contratou outro lateral direito. E nós ficamos com esse cascabulho. Se, inclusive, esse papo de que ele teve um problema muscular, não me pega. Não me pega. O Tite ficou puto da vida com ele, com razão, porque depois do 4-1, ele foi para uma badalação, foi para a noite, apareceu lá fumando, bebendo e tal e coisa, e quis se justificar dizendo que ele estava vendido, que ele só foi fazer uma festa de despedida. Não estava vendido. O Tite deu um esporro nele, na frente de todos os jogadores na representação. Aí, de repente, surgiu de forma conveniente um problema muscular. As pessoas pensam que nós somos idiotas, né? Somos otários, um bando de babacas que acredita nessas versões fantasiosas. Atenção, o Wesley sentiu o músculo. Deve ter sido na boate, né? Talvez, quem sabe? Coisa ridícula. O Wesley ficou puto, o Tite ficou puto e tiraram ele do jogo. Só isso. Você está sentindo falta do Wesley? Não, pelo contrário. Eu estou sentindo ódio pelo fato de não terem vendido o Wesley no que seria um negócio espetacular. E os palermas, não, quero mais uma meta. Não, quero mais não sei lá o quê. Não, quero entregar depois. E o Flamengo não pegou o dinheiro e vai ter que ficar com o Wesley, que talvez seja o pior castigo. O mesmo aconteceu com o Fabrício Bruno. Acabamos de saber hoje que o Rennes, que estava querendo o Fabrício Bruno, já contratou outro zagueiro. Porque o Flamengo também estava cheio de mais com mais. Gente, cara, é o seguinte, o Landim e o Dunch vão perder essa eleição por causa dessas coisas. O único que pode salvá-los é um improvável título importante. E por que eu digo improvável? Porque o time não está jogando merda nenhuma. O time do Flamengo está muito mal, e está muito mal há muito tempo, gente. E a gente não vê reação. Tem desfalques? Tem desfalques. Todo mundo tem desfalques, gente. Todo mundo tem desfalque. A desculpa do calendário não cola mais. Né? Vamos combinar? Não cola mais. É ridículo. Nós mostramos aqui, e todos os outros sites e programas mostraram que o Flamengo é o 9º time a mais jogar. O Botafogo, que goleou o Flamengo, o Botafogo já tinha 53 jogos, enquanto o Flamengo tinha 42. Então, você pode até reclamar lato sensu de um calendário cruel para todo mundo. Mas usar isso como desculpa... O Arthur Jorge escalou 3 vezes seguidas o mesmo time. Primeiro jogo com o Palmeiras, jogo com o Flamengo e segundo jogo com o Palmeiras. Classificou o Palmeiras, o Botafogo. Numa partida sensacional no final, né? Sensacional.
Quase que o Botafogo amarela entrega de novo. Mas deu sorte, que a bola bateu no braço do Gustavo Gomes e o terceiro gol, que levaria a decisão para os pênaltis, foi anulado. E ainda tomou uma bola na trave numa cobrança do Gabriel Menino no último lance do jogo. Então, mas o Arthur Jorge botou os 3 times. O mesmo time, 3 partidas seguidas. Pois é. E joga mais do que o Flamengo. E o Tite não pode. O Tite é todo cheio de... Não, eu preciso cuidar. Cuidar de quê, Tite? Tua primeira missão é cuidar do futebol do Flamengo. E o futebol do Flamengo está indo aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. Se não me engano, nos últimos 5 jogos, perdeu 3. Perdeu 3. Deixa eu até ver direitinho isso aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. E aí não me vem com desculpa de desfalque, cara. Não vem com desculpa de desfalque, porque todo mundo tem desfalque. O Botafogo perdeu seu principal jogador na temporada, que era o Júnior Santos. Perdeu o Eduardo. O Palmeiras está perdendo jogador a toda hora. Perdeu o Estevão em 3 ou 4 partidas. Todo mundo perde. O Botafogo ontem teve o Luiz Henrique machucado. Porra, e o Tite é o único que tem razão? Olha só, o Botafogo foi goleado pelo Botafogo. Perdeu hoje, então já são 2 jogos. Empatou com o Palmeiras, 1-1. 3 jogos, 2 derrotas. Perdeu do São Paulo, 4 jogos, 3 derrotas. E perdeu do Palmeiras. E perdeu do Palmeiras no jogo de volta. Então são 5 derrotas em 7 jogos. Alguém pode achar que isso está bom? Repito, cara, eu entendo. Tem muita gente aqui e aposto que vou encontrar aqui uma porção de gente dizendo assim, o que interessa é que classificamos. Gente, é preciso olhar para frente. Não adianta comemorar a classificação jogando esta titica de futebol que o Flamengo está jogando. E não é de hoje, não foi só hoje. Se tivesse sido só hoje, com boa vontade, você podia dizer, não, foi a altitude. O Flamengo na altitude não consegue jogar. O Flamengo nunca venceu. O time do Zico perdeu lá, do Bolívar também. Ok. Mas não é só na altitude. O Flamengo está jogando mal há vários jogos. O Flamengo não está jogando pedrinhas. Essa que é a grande verdade. Então, meus amigos, é difícil ser otimista. E é difícil, principalmente, elogiar, a não ser coisas assim pontuais. O Rossi, Salvador, herói da pátria hoje. O Léo Ortiz, que eu espero que um dia o Tite coloque como titular de verdade. De verdade. Gente, o Léo Ortiz é melhor do que o Pulgar. Quando for jogar o time com um volante só, tem que ser o Léo Ortiz, não tem que ser o Pulgar, pô. Não, ele só bota o Léo Ortiz quando usa 2 zagueiros e o Alan não pode jogar. Porque o Alan hoje foi um grande reforço não ter ido, né? Se o Alan tivesse ido, a gente tinha perdido. Mas ele tem traços falsêmicos que me indicam que se ele ia sofrer mais na altitude, não foi. Ótimo, graças a Deus. Mas não duvido nada que contra o Bragantino, no domingo, o Tite volte com o Alan. Que é um horror, gente, que é um horror. Quer dizer, o cara que escala o Alan, ele simplesmente não vê o que passa na frente dele. Não é possível que todo mundo veja que o jogador não joga nada e o Tite acha que joga. Parece aquela história da mãe, né, que foi ver o filho militar, recém-entrado na academia das Agulhas Negras, e aí teve o primeiro desfile, tá? E ela olhou assim e disse, olha, meu amor, para o marido dela, todo o batalhão com passo errado, só o nosso filho com passo certo. Era óbvio que quem estava com passo errado era o filho dela. Mas parece o Tite em relação ao Alan. Todo mundo diz que o Alan está uma bosta. Mas o Tite, organizações Tabajara. Alan é meu titular. Análise. Contornar o ataque inicial foi essencial para o Flamengo superar o desafio da altitude e avançar na Libertadores. A equipe conseguiu evitar o histórico de gols sofridos no início das partidas em La Paz, preservando a vantagem por 59 minutos cruciais.
Apesar de ainda não poder ser dito que o Flamengo finalmente superou o fantasma da altitude de 3.600 metros de La Paz, o time conseguiu espantar, ao menos por hora, essa maldição. Embora o incômodo jejum de vitórias na capital boliviana tenha aumentado para 4 jogos e 4 derrotas após a derrota por 1-0 para o Bolívar, pela primeira vez em sua história, o rubro-negro deixou o estádio Hernando Siles com a sensação de dever cumprido. A classificação para as quartas de final da Libertadores foi garantida com um placar agregado de 2-1, após a vitória por 2-0 no Maracanã. Manter a vantagem obtida no primeiro jogo foi fundamental para o Flamengo seguir sonhando com o tetracampeonato continental. Sob o comando de Tite, o time carioca alcançou um feito inédito ao conter o tradicional ataque inicial do Bolívar. Aos 10 minutos do primeiro tempo, um lance de bate-rebate na área seguido de um chute de Fábio Gomes para fora já indicava que o jogo seria diferente. Nas 3 partidas anteriores contra o Bolívar em La Paz, o Flamengo sofreu gols nos primeiros 10 minutos. Isso ocorreu em 1983, quando Navarro marcou aos 10 minutos na derrota por 3-1, em 2014, com Arce balançando as redes aos 4 minutos na derrota por 1-0, e mais recentemente, na fase de grupos deste ano, quando Chico da Costa fez o gol no primeiro minuto do jogo que terminou em 2-1. Na última quinta-feira, o Flamengo não só evitou o gol no início, mas também segurou o ímpeto do Bolívar durante todo o primeiro tempo. A única chance clara do adversário veio aos 14 minutos, quando Ramiro Vaca finalizou para a defesa de Rossi após cruzamento rasteiro de Bruno Sávio. O Flamengo manteve a vantagem por 59 minutos, até que Bruno Sávio abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo, aproveitando uma falha de marcação de Ayrton Lucas. A partir daí, o relógio se tornou um aliado para o rubro-negro, com Tite constantemente gesticulando para que seus jogadores mantivessem a concentração. Antes de analisar o desempenho em campo, é importante destacar que a altitude altera consideravelmente as condições de jogo. Como esperado, o Bolívar foi superior em vários aspectos, teve 61% de posse de bola contra 39% do Flamengo, finalizou 22 vezes contra 8 e criou 5 chances claras de gol. Além do gol de Bruno Sávio e da oportunidade de Ramiro Vaca, outras chances do Bolívar incluíram um chute de Vaca no travessão aos 8 minutos, uma finalização de Henry Vaca aos 36 e uma cabeçada de Oviedo aos 41 minutos. Mesmo assim, o Flamengo parece ter aprendido a lição após a classificação suada contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, e não foi a La Paz apenas para se defender. O time carioca também criou chances de gol. Gerson desperdiçou uma oportunidade cara a cara com o goleiro aos 16 minutos do primeiro tempo, Ayrton Lucas chutou para fora aos 5 minutos da segunda etapa e Luiz Araújo quase marcou aos 48 minutos, mas optou por não cruzar para Bruno Henrique, que estava livre no meio da área. A finalização perdida por De La Cruz no primeiro tempo não entra na contagem, pois o lance foi anulado por impedimento de Carlinhos. Apesar de estar desfalcado por 7 jogadores, Tite conseguiu montar uma equipe competitiva, que equilibrou o primeiro tempo. O problema surgiu na segunda etapa, quando os efeitos da altitude começaram a impactar mais fortemente os jogadores, como Pulgar, Gerson e De La Cruz, que estavam visivelmente exaustos. O técnico demorou a realizar substituições, e mesmo com jovens no banco, não utilizou todas as 5 alterações possíveis. Muitos jogadores chegaram ao limite físico e desabaram em campo ao final da partida. O Flamengo não fez questão de dominar a posse de bola, trocando apenas 184 passes contra 516 do Bolívar, optando por bolas longas para forçar o adversário a percorrer distâncias maiores e, assim, cansar mais rápido. O brilho do goleiro Rossi foi crucial, com defesas importantes e uso inteligente do tempo nas reposições de bola para permitir que seus companheiros recuperassem o fôlego. A classificação, mesmo sofrida, era o objetivo principal em La Paz. Depois de uma dura derrota por 4-1 para o Botafogo, uma eliminação precoce na Libertadores certamente desencadearia uma crise no Flamengo. A continuidade na competição continental garante tranquilidade para Tite trabalhar e ajustar a equipe para os duelos contra o Peñarol, nas quartas de final em setembro. O elenco se reapresenta no CT na tarde desta sexta-feira e retorna aos gramados no domingo, às 20 horas, no Maracanã, contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.